Eu estava sozinha no túmulo do meu filho de 8 anos, vendo o caixão descer para a terra fria. Sem mãe, sem pai, sem irmã, apenas eu e o som da terra batendo na madeira que ainda ecoa nos meus pesadelos. Eu pensei que eles não podiam vir. Trânsito, doença, algo, qualquer coisa que fizesse sentido. Eu estava errada. Enquanto eu enterrava meu bebê, meus pais estavam do outro lado da cidade, no escritório de um advogado, finalizando papéis. Minha irmã estava com eles, navegando por listagens do Zap Imóveis, mandando fotos de bancadas de granito e closets para nossa mãe. Eles não estavam de luto, estavam celebrando, porque a morte do meu filho significava que R. 860.000,00 estavam de repente disponíveis. Um fundo fiduciário que a família do pai dele havia criado antes de morrerem, dinheiro que eles protegeram com barreiras legais que eu nem entendia ainda. Dinheiro que deveria dar ao meu menino tudo o que eu não podia: faculdade, segurança, um futuro. Mas agora esse futuro tinha ido embora, e minha família viu uma oportunidade. Em 48 horas, eles apareceriam na minha porta com travessas de comida, simpatia e um plano para me ajudar a superar isso, transferindo o fundo para o nome da minha irmã, para a casa dos sonhos dela, para o novo começo dela, para a vida que ela merecia. Eles acharam que eu diria sim. Eu sempre disse antes. Eles acharam que o luto me deixava fraca. Eles estavam prestes a aprender o que a raiva de uma mãe pode fazer quando você confunde o silêncio dela com rendição. O que aconteceu em seguida não apenas destruiu o plano deles, mas destruiu-os. E eu tenho as provas. Fique comigo. Você vai querer ver como isso termina. Meu nome é Alice Moraes. Tenho 34 anos. Sou designer gráfica freelancer e trabalho em casa. Ou pelo menos trabalhava. Atualmente, eu apenas encaro telas em branco e tento lembrar como era me importar com prazos. Casei jovem com um homem cuja família tinha dinheiro, educação e tudo o que a minha não tinha. Quando ele morreu há 3 anos em um acidente de carro, pensei que tinha chegado ao fundo do luto. Eu estava errada. Existem profundidades abaixo das profundidades, e eu as encontrei no dia em que enterrei nosso filho. A manhã do funeral foi do tipo frio que entra nos ossos e lá permanece. Eu estava à beira da sepultura em um vestido preto que comprei 2 dias antes, porque tinha emagrecido tanto que nada mais me servia. E eu observei enquanto eles baixavam meu menino de 8 anos para a terra gelada. O cemitério estava quase vazio. Algumas pessoas da família do meu falecido marido estavam a uma distância respeitosa, seus rostos borrados pelas minhas lágrimas e pela névoa de choque que me envolvera desde o momento em que o hospital ligou. Mas as pessoas que eu continuava procurando, minha mãe, meu pai, minha irmã Helena, não estavam lá. Eu tinha mandado mensagem com os detalhes do velório uma semana antes. Todos responderam com emojis de coração e promessas de comparecer. Mas as fileiras de cadeiras dobráveis preparadas para a família permaneceram vazias, exceto por primos distantes e a tia do meu marido, que eu só tinha conhecido 2 vezes. Eu disse a mim mesma que eles estavam presos no trânsito, que havia ocorrido um acidente na estrada, um engano no endereço, algo que desse sentido a essa ausência. Eu inventei desculpas para eles, mesmo enquanto o pastor falava palavras que eu não conseguia ouvir, por causa do zumbido nos meus ouvidos, mesmo enquanto eles baixavam o caixão, e a finalidade daquilo me atingiu tão forte que pensei que minhas pernas cederiam. Foi então, no meio do serviço, que uma van de florista parou no meio-fio. Uma jovem com um uniforme da empresa saiu carregando um grande arranjo de lírios brancos e rosas. Ela parecia confusa, checando o celular. Então se aproximou hesitantemente. "Entrega para o velório dos Moraes", ela sussurrou. Um dos funcionários da funerária pegou as flores e as colocou perto da sepultura. Eu observei, entorpecida, enquanto ele abria o cartão e me entregava. Com carinho, era tudo o que dizia no texto impresso do site da floricultura. Sem nomes, sem explicação, sem pedido de desculpas por não estar ali. Enquanto segurava o cartão, notei o recibo de entrega grampeado na parte de trás. Pedido feito online. Carimbo de data. 2 semanas atrás. Eles sabiam. Eles sabiam a data e a hora exatas do funeral do neto, do funeral do sobrinho, e tinham encomendado flores como se você encomendasse ingressos para um show. Eles simplesmente não se deram ao trabalho de aparecer. A verdade disso se assentou sobre mim como uma segunda pele. Essa não era a primeira vez que eu era invisível para eles.
Eu podia traçar o padrão de volta por toda a minha vida. Um fio de amor condicional que só aparecia quando eu era útil e desaparecia quando eu precisava de algo em troca. Eu tinha 8 anos, quando aprendi que minha irmã Helena era especial, e eu era apenas capaz. Helena tinha aulas de balé, enquanto eu tinha tarefas extras. Helena ficava com o quarto com o banco na janela, enquanto eu ficava com o sótão convertido. Quando eu tinha 17 anos e abri a carta de aceitação da Universidade de São Paulo, eu estava tão orgulhosa que mal conseguia respirar. Meu pai olhou o pacote de ajuda financeira e balançou a cabeça. Não podemos cobrir a diferença, ele disse. Helena precisa de aparelho e está começando a ter aulas de piano. Esses são investimentos. Minha mãe tocou meu ombro, sua versão de simpatia. Você é inteligente o suficiente para resolver isso, ela disse. Você sempre é. Então eu fiz. Trabalhei em 3 empregos, peguei empréstimos, ganhei todas as bolsas que pude encontrar. E quando me formei com honras, eles não vieram à cerimônia porque era no mesmo fim de semana do recital de formatura de Helena no ensino médio. Quando conheci Ricardo, meu falecido marido, e ele me apresentou aos pais dele, pessoas com dinheiro antigo e modos ainda mais antigos, que possuíam uma casa de veraneio e doavam para museus, a reação dos meus pais não foi de orgulho, foi de ressentimento. Então, você se acha melhor que a gente agora? Minha mãe perguntou no dia seguinte, em que levei Ricardo para jantar. Casando com uma família desse tipo. A palavra me feriu ainda mais, porque uma parte de mim se perguntou se eles estavam certos. Se eu estava abandonando as pessoas que me criaram por pessoas que nunca entenderiam de onde eu vim, mas os pais de Ricardo me acolheram com calor genuíno. Quando nos casamos, eles ofereceram ajuda com o casamento. E em meu desespero para evitar dívidas, eu disse sim. Não percebi, até a recepção, que a generosidade deles, anunciada publicamente pela mãe de Ricardo em um brinde que os agradecia por tornar este lindo dia possível, humilharia meus pais na frente de 200 convidados. Eu vi o rosto do meu pai endurecer. Vi minha mãe se desculpar e não voltar por 1 hora. Eles nunca me perdoaram por isso. Ou, mais precisamente, eles nunca perdoaram a família de Ricardo por fazê-los se sentirem pequenos. Após o funeral, enquanto a multidão se dispersava e os funcionários do cemitério começavam a fechar a sepultura com uma eficiência mecânica que me dava vontade de gritar, um homem de uns 60 anos se aproximou de mim. Ele era o Dr. Jonas Ribeiro, o advogado que administrava o fundo fiduciário do meu filho desde o dia em que ele nasceu. Eu o tinha conhecido apenas algumas vezes, sempre em contatos envolvendo papelada e assinaturas, mas sua presença agora parecia me acalmar. C.A. Moraes, ele disse baixinho. Sinto muito profundamente pela sua perda. Eu assenti porque as palavras pareciam impossíveis. Ele esperou, me deixando me recompor antes de continuar. Sei que este é o pior momento possível, mas há algumas coisas sobre o fundo que devemos discutir em breve. Quando a senhora estiver pronta, eu olhei para ele, confusa, meu cérebro nublado pelo luto, lutando para entender por que o dinheiro importava num momento como este. Ele pareceu ler minha expressão e acrescentou gentilmente. O fundo foi estabelecido pelos pais do seu falecido marido, especificamente para a educação e o futuro do seu filho. A senhora é a guardiã legal desses fundos, mas não a beneficiária. Pense nisso como um cofre. A senhora não tem a combinação. A senhora apenas guarda a porta. A metáfora foi simples o suficiente para penetrar meu choque. Eu não era dona dos R$860 000 que os pais de Ricardo haviam reservado antes de suas próprias mortes em um acidente de barco 2 anos atrás. Eu não podia tocar no dinheiro, não podia gastá-lo, não podia redirecioná-lo. Eu era apenas a guardiã. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. A expressão do Dr. Ribeiro mudou, algo quase como preocupação, cruzando sua postura profissional. Porque o fundo tem proteções específicas embutidas, ele disse. Proteções projetadas por pessoas que entenderam que o luto pode trazer o pior nas famílias. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Os pais do seu marido sabiam que às vezes, quando a tragédia atinge, as pessoas nem sempre estão de luto. Às vezes, elas calculam, as palavras pairaram no ar frio entre nós. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele me entregou seu cartão de visitas. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Não há pressa.
Mas quando as pessoas começarem a fazer perguntas sobre o dinheiro, e elas farão, a senhora vai querer entender as regras. Suas últimas palavras enquanto ele se afastava ficaram comigo. Algumas pessoas lamentam, algumas pessoas calculam. É por isso que eles construíram a barreira. Eu dirigi para casa em meio a uma névoa, minhas mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos doíam. A mãe de Ricardo me disse uma vez, anos atrás, quando eu estava grávida e apavorada em ser mãe: sangue não faz família, Alice. Aparecer faz. Na época, pensei que era apenas algo que as pessoas diziam para fazer as famílias mistas se sentirem legítimas. Agora, parada na porta da minha casa vazia, olhando para o corredor em direção ao quarto do meu filho com sua porta fechada, que eu não conseguia me atrever a abrir, aquelas palavras ganharam uma ressonância mais sombria. A questão não era quem havia aparecido no funeral. A questão era: quem apareceria agora que a criança que me ligava a todo aquele dinheiro se foi? O fundo tinha sido uma proteção para meu filho. Agora era um alvo exposto, e eu era a única coisa entre R. 860.000,00 e pessoas que passaram 15 anos se sentindo humilhadas pela família que o criou. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Então de novo. E de novo. Finalmente o tirei e vi a tela cheia de notificações. 17 chamadas perdidas da minha mãe, 6 mensagens da Helena, 3 mensagens de voz do meu pai, mas nenhuma única mensagem perguntando como eu estava, se eu tinha chegado em casa bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu rolei com os dedos trêmulos até chegar à última mensagem de texto enviada há apenas alguns minutos. Era da minha mãe. Precisamos conversar sobre o dinheiro. É importante. Me ligue esta noite. Eu encarei aquela mensagem por 1 hora, sentada no chão da minha cozinha, com as costas encostadas no armário, onde eu costumava guardar o cereal favorito do meu filho. O dinheiro. Não como você está aguentando, ou sentimos muito por ter perdido o velório, apenas o dinheiro. Eu queria acreditar que havia alguma explicação que eu não estava vendo, algum contexto que faria isso ter sentido. Mas quanto mais tempo eu ficava sentada lá, mais claro ficava que eu estava inventando desculpas para pessoas que já haviam me mostrado exatamente quem elas eram. A ligação veio na manhã seguinte, enquanto eu ainda estava na cama, incapaz de encarar o dia. A voz da minha mãe tremia quando atendi, aquele tremor particular que ela usa quando quer parecer vulnerável. Querida, sei que este é o momento mais difícil da sua vida, mas precisamos pensar de forma prática. Houve uma pausa, uma respiração cuidadosa. O fundo foi criado para o bebê. Agora que ele se foi, Deus descanse a alma dele. Legalmente falando, esse dinheiro deveria reverter para a família de sangue. É assim que essas coisas funcionam. A palavra legalmente ficou na minha mente como um espinho. Significava que eles já haviam conversado com alguém, obtido aconselhamento, formado uma estratégia. Seu pai e eu estamos consultando alguém especializado em direito sucessório, ela continuou, confirmando minha suspeita. Ele diz que você pode nem ter escolha nisso. O dinheiro pode ficar preso nos tribunais por anos, a menos que resolvamos isso como família da maneira certa. A voz dela suavizou, tornando-se quase terna. Só queremos te ajudar a superar isso, querida. Você não deveria ter que carregar esse fardo sozinha. A conversa parecia coreografada. Cada palavra escolhida para soar como preocupação enquanto entregava um ultimato. Resistir, e eu seria a irracional. A mãe em luto, muito emotiva para pensar claramente, cumprir, e eu seria a boa filha, finalmente colocando a família em primeiro lugar. 2 dias depois, eles apareceram na minha porta sem avisar. Minha mãe carregava uma travessa de comida. Meu pai segurava uma sacola de compras cheia do que pareciam ser refeições prontas. Estávamos preocupados com você, minha mãe disse, me puxando para um abraço que cheirava ao perfume dela e parecia surpreendentemente genuíno. Ela chorou em meu ombro, e por um momento eu me permiti acreditar que aquilo era luto real, apoio familiar real. Mas enquanto estávamos sentados na sala, o choro dela diminuiu, e notei os olhos dela se movendo, não olhando para mim, mas examinando o sofá de couro que os pais de Ricardo nos deram como presente de casamento, as obras de arte emolduradas nas paredes, o tapete persa que a mãe dele insistiu que levássemos da casa dela antes de morrer. Minha mãe estava fazendo um inventário. Meu pai pousou a xícara de café e perguntou, casualmente demais: a família dele deixou mais alguma coisa para você? Seguro de vida? Propriedades? Algo assim?
A pergunta caiu como um tapa. Eles não estavam ali para me confortar. Estavam ali para avaliar o que estava disponível, o que poderia ser reivindicado, o que valia a pena lutar. Minha mãe deve ter visto algo mudar no meu rosto porque ela rapidamente mudou de assunto, pegando minha mão. Sabe, querida, quando você se casou com aquela família, nós te perdemos. Eles tinham dinheiro para te levar a lugares, te fazer viajar, te dar coisas. Nós mal podíamos pagar presentes de Natal decentes. A voz dela falhou. E eles fizeram questão de nos fazer sentir isso. Toda vez que eles apareciam com a generosidade deles, era como se estivessem dizendo que não éramos bons o suficiente. Meu pai inclinou-se para a frente, com a expressão mais dura. Esse dinheiro veio de pessoas que nunca nos respeitaram. Por que deveria permanecer no controle deles, mesmo agora que estão todos mortos? Deveria voltar para sua verdadeira família, as pessoas que sempre estiveram lá para você. A ironia dessa última frase, dita na minha sala de estar, onde eles não estiveram para o funeral do meu filho, foi tão profunda que quase ri. Eles saíram depois de 1 hora, levando suas travessas de comida e suas perguntas cuidadosas com eles. Eu estava lavando as xícaras de café quando a campainha tocou novamente. Helena estava lá, rímel escorrido, braços abertos para um abraço. Não acredito que ele se foi. Ela soluçou em meu ombro. Eu amava tanto aquele menino. Sentamos no sofá e ela chorou de uma forma que parecia genuína, falando sobre memórias dele, como a vida era injusta, o quanto ela desejava poder tirar a dor. Então, no meio de uma frase sobre o super-herói favorito dele, ela disse: "Pelo menos você não precisa mais se preocupar com fundos para a faculdade." As palavras pairaram no ar. Eu fiquei completamente imóvel. Helena deve ter sentido minha tensão porque imediatamente voltou atrás. "Eu só quero dizer, é um estresse a menos, certo? Você pode se concentrar em se curar agora, em vez de se preocupar em economizar para o futuro dele." Ela apertou minha mão. Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Quando Helena se desculpou para usar o banheiro, o telefone dela acendeu na mesinha de centro. Eu não deveria ter olhado, mas algo dentro de mim já havia mudado. Algum instinto protetor finalmente despertando. A mensagem de texto era da nossa mãe. "Você já perguntou o nome do advogado?" Abaixo dela estava um link do Zap Imóveis, uma linda casa estilo artesanal com uma varanda envolvente e a legenda: "Nossa casa dos sonhos finalmente possível." Ouvi a porta do banheiro se abrir e larguei o telefone, minhas mãos tremendo. Helena voltou, limpou os olhos e me deu mais um longo abraço antes de ir embora. A performance inteira de repente parecia oca. Ela já tinha gasto o dinheiro. Ela já tinha escolhido a casa. A morte do meu filho não era uma tragédia para ela. Era uma oportunidade. Naquela noite, não consegui dormir. O comentário da Helena sobre os fundos para a faculdade continuava ecoando na minha mente, a maneira casual como ela disse, como se estivesse pensando no fundo há um tempo. Abri meu laptop e acessei minha antiga conta de e-mail, aquela que eu mal usava mais. Procurei o nome da Helena e comecei a rolar para trás por anos de mensagens. E lá estava, datada de 6 meses antes da morte do meu filho. "Oi, irmã", pergunta aleatória. "Se algo acontecesse com o Otávio, o que acontece com o dinheiro do fundo? Vai para você ou volta para a família do pai dele? Ou o quê? Só por curiosidade, kkkk." Eu li 3 vezes. Minha visão embaçada. 6 meses antes do acidente que o matou, minha irmã já estava perguntando sobre os protocolos de herança. Isso não era oportunismo, era premeditação. Eles estavam esperando, planejando, calculando. Eu estava prestes a fechar o laptop, quando notei meu ícone de mensagem de voz mostrando uma mensagem antiga que nunca tinha ouvido. O carimbo de data fez meu estômago afundar. 3 dias antes do funeral. Apertei o play e ouvi a voz da minha mãe, casual e clara. "Ela vai ceder. Ela sempre cede, apenas continue forçando o lado da família." Então a voz do meu pai ao fundo. "E se ela não ceder?" A risada da minha mãe foi suave, quase carinhosa. "Então vamos para o plano B. De qualquer forma, esse dinheiro não vai ficar com os advogados daquelas pessoas." A mensagem terminou. Tinha sido para meu pai, enviado acidentalmente para mim. Eu estava sentada na escuridão do meu escritório em casa, a foto escolar do meu filho me encarando da prateleira, e percebi que minha família não tinha perdido o funeral por acidente. Eles estavam muito ocupados planejando como roubar o túmulo dele. Eu não dormi por 2 dias depois de ouvir aquela mensagem de voz. Eu ficava deitada na cama olhando para o teto,
revendo as palavras da minha mãe repetidamente. Ela vai ceder. Ela sempre cede. A pior parte era que ela estava certa. Minha vida inteira tinha sido um padrão de ceder à pressão deles, dobrar-me para manter a paz, sacrificar para fazê-los se sentirem confortáveis. Quando eles precisavam de dinheiro, eu enviava. Quando eles precisavam que eu escolhesse lados, eu escolhia o deles. Quando eles eram cruéis, eu dizia a mim mesma que não queriam dizer aquilo, mas desta vez era diferente. Não se tratava de eu engolir meu orgulho ou manter a harmonia familiar. Tratava-se da memória do meu filho e das pessoas que o amaram o suficiente para protegê-lo, mesmo além-túmulo. Os pais de Ricardo tinham visto algo na minha família que eu estava muito próxima para ver, e eles tinham construído barreiras para mantê-lo fora. Peguei meu telefone e rolei até as informações de contato do Dr. Jonas Ribeiro. O cartão de visitas que ele me deu no funeral ainda estava na minha mesinha de cabeceira. Era cedo, mal 7 da manhã, mas eu não podia esperar mais um minuto. Quando ele atendeu, sua voz estava alerta, apesar da hora, profissional, mas calorosa. Doutor Ribeiro, aqui é Alice Moraes. Preciso perguntar algo. Eu fiz uma pausa, tentando descobrir como formular isso sem parecer paranoica. Hipoteticamente, se alguém tentasse me pressionar para redirecionar os fundos fiduciários, o que aconteceria? Houve um breve silêncio do outro lado. E quando ele falou novamente, seu tom mudou para algo mais sério. Isso depende do que você quer dizer com pressão. Membros da família fazendo perguntas é normal, mas coerção cruza uma linha legal. O fundo tem proteções específicas projetadas exatamente para esse cenário, colocadas por pessoas que entenderam que a morte pode trazer desespero. Ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente naquela tarde, e eu concordei imediatamente. O escritório dele ficava em um prédio antigo no centro da cidade, do tipo com pisos de mármore e elevadores de latão que falavam de dinheiro estabelecido e confiança geracional. O espaço do Dr. Ribeiro era forrado com volumes legais encadernados em couro e móveis de madeira escura, que faziam tudo parecer sólido e permanente. Assim, ele me indicou para sentar e tirou um documento grosso, abrindo-o em uma página marcada com uma aba amarela, como se estivesse esperando essa conversa o tempo todo. Os pais do seu marido incluíram algo chamado cláusula de influência indevida. Ele começou, passando o dedo pela página. Pense nisso como um alarme anti-roubo para o fundo. Se alguém tentar forçar, manipular, ameaçar ou coagir você a redirecionar esses fundos, e pudermos provar isso, eles serão permanentemente excluídos. Não apenas desse fundo, mas de quaisquer futuras reivindicações a qualquer coisa conectada a ele. Inclinei-me para a frente, meu coração batendo mais rápido. O que conta como prova? O doutor Ribeiro recostou-se na cadeira, escolhendo as palavras com cuidado. Pedidos repetidos depois de você ter recusado, envolver terceiros para pressionar você, ameaças de consequências sociais ou familiares, mentiras documentadas ou tentativas de falsificação. O desafio é que as famílias modernas são sofisticadas. Elas não enviam mais cartas ameaçadoras. Elas choram. Elas invocam culpa e obrigação. Elas fazem você se sentir como o vilão por proteger o que você é legalmente obrigado a proteger. Ele fez uma pausa, estudando meu rosto. Eu vi esse padrão exato 3 vezes em minha carreira de 30 anos. Cada vez as famílias estavam sendo aconselhadas pelo mesmo advogado, o Dr. Renato Carvalho. Ele é especialista em disputas de trustes e tem reputação de táticas muito agressivas. Meu estômago revirou. Meus pais mencionaram que estavam conversando com um advogado de sucessões. Dr. Ribeiro assentiu lentamente. Então eles não estão inventando isso conforme avançam. Eles estão seguindo um manual, e o Dr. Carvalho o escreveu. Ele explicou a estratégia então, e parecia que eu estava aprendendo um novo idioma. Não recuse de imediato, ele disse. Isso desencadearia uma batalha judicial imediata para a qual você não estava preparada. Em vez disso, acompanhe. Haja como se estivesse considerando a proposta deles. Faça perguntas. Deixe-os pensar que estão vencendo. Cada palavra que eles dizem nessa falsa confiança pode ser documentada. Cada promessa, cada tática de pressão, cada chantagem emocional. Vamos gravar tudo. Algo mudou dentro de mim enquanto ele falava. Por 34 anos, eu tinha sido a pacificadora da família, aquela que absorvia a raiva e a decepção de todos os outros para manter as coisas tranquilas.
Agora, estavam me pedindo para usar essa mesma característica como arma, para usar as expectativas deles de minha complacência contra eles. Parecia desonesto e necessário em igual medida. Naquela noite, liguei de volta para minha mãe, certificando-me de que minha voz soava frágil e incerta. Tenho pensado no que você disse sobre o fundo e o que é legalmente correto. Talvez você tenha razão. Podemos nos encontrar neste fim de semana e conversar sobre os detalhes? O alívio na voz dela foi imediato e revelador. Ah, querida, eu sabia que você cederia. Você está fazendo a coisa certa. Eu prometo. Isso é o melhor para todos. Depois que desligamos, eu olhei para a tela do meu telefone, para o aplicativo de gravação de voz que estava funcionando durante toda a ligação. Eu tinha cruzado uma linha que não podia descruzar, mas eu os tinha visto cruzá-la primeiro. Nos próximos 3 dias, eu me preparei. O Dr. Ribeiro me instruiu sobre perguntas a fazer, coisas a observar, maneiras de deixá-los se incriminarem enquanto pensavam que estavam me conquistando. Eu pratiquei soar grata e confusa, como uma mãe em luto, que só queria a orientação de sua família. Meu encontro com eles estava marcado para sábado à tarde, mas na manhã de sexta-feira, 2 horas antes do meio-dia, meu telefone tocou. Era o Dr. Ribeiro, e sua voz estava tensa com algo que eu nunca tinha ouvido antes. Raiva. Acabei de receber uma carta formal do escritório do Dr. Carvalho. Eles estão entrando com uma moção para remover, lá, como guardiã do fundo. A sala pareceu inclinar-se. Com que base? A resposta do Dr. Ribeiro me gelou o sangue. Incapacidade mental. Eles estão alegando que você está sofrendo de transtorno de luto complicado, que não está comendo nem dormindo, que seu estado emocional a torna incapaz de gerenciar decisões financeiras. Eles têm declarações juramentadas de 2 vizinhos, afirmando que você pareceu instável e retraída. Eu soube imediatamente a quem eles se referiam. A senhora Patrícia da Rua, amiga do clube do livro da minha mãe que tinha aparecido na semana passada com sopa e feito perguntas intrusivas sobre se eu estava tomando medicação, se eu estava vendo um terapeuta, como eu estava lidando hora a hora, e o senhor Carlos do lado, o homem com quem meu pai jogava cartas toda quinta-feira, que havia comentado como eu parecia magra, como eu não estava cuidando do quintal. Eles não estavam me checando, eles estavam montando um caso. A reunião deste fim de semana não era uma negociação. Era uma fase de armadilha onde eles documentariam minha instabilidade na frente de testemunhas. O Dr. Ribeiro falou baixinho, quase para si mesmo. Eles estão tentando provar que você é incompetente antes que você possa provar que eles são predatórios. Quem se move primeiro controla a narrativa. Olhei para o calendário na minha parede, para o sábado circulado em vermelho. 48 horas até eles tentarem me desmantelar publicamente. Eu me levantei sentindo algo se encaixar. Alguma parte de mim que estava dormindo por 34 anos finalmente acordando. Então nós nos movemos primeiro. O Dr. Ribeiro e eu trabalhamos a noite toda. Na manhã de sexta-feira, havíamos protocolado não apenas uma resposta à alegação de incapacidade mental, mas nossa própria moção, um pedido formal para que o fundo invocasse sua proteção contra a influência indevida. Incluí tudo. Transcrições das chamadas telefônicas gravadas, o e-mail da Helena de 6 meses antes da morte do Otávio perguntando sobre o fundo e uma declaração da doutora Carolina, a psicóloga que eu estava consultando desde a morte de Ricardo, confirmando que eu estava psicologicamente estável e em processo ativo de cura. O Dr. Ribeiro protocolou a papelada às 8 horas da manhã. Às 14 horas daquela tarde, meu telefone começou a explodir. Minha mãe deixou 3 mensagens de voz em 15 minutos. Sua voz escalando do choque à fúria. Como você ousa nos acusar de tentar roubar você depois de tudo o que sacrificamos por você? Você está destruindo esta família. A mensagem do meu pai era gelada em comparação. Você fez sua escolha, Alice. Não espere a gente no Natal, na Páscoa ou nunca mais. Mas foi a mensagem da Helena que realmente me atingiu. Não acredito que você usaria o luto como arma assim. Eu pensei que você era melhor do que eles. A transformação da simpatia à hostilidade aconteceu tão rápido que me deu um choque. Mas o Dr. Ribeiro havia previsto isso exatamente. Quando você deixa de ser controlável, ele disse. Eles farão de você o vilão. É a única jogada que lhes resta. A reunião aconteceu de qualquer forma, sábado às 14 horas. Mas o local havia mudado. Em vez da casa dos meus pais, nos encontramos no escritório de advocacia do Dr. Carvalho,
em um elegante edifício no centro com janelas do chão ao teto com vista para o rio. Cheguei com o Dr. Ribeiro, minhas mãos tremendo apesar dos meus melhores esforços para parecer calma. Meus pais já estavam lá com o advogado deles, e a Helena estava sentada ao lado deles, pálida e infeliz. Mas o que me fez o estômago revirar foram as outras duas pessoas na sala, a senhora Patrícia e o Sr. Carlos, meus vizinhos. Convidamos alguns amigos para se juntarem a nós, minha mãe disse, com a voz tensa. Pessoas que se importam com você e podem falar sobre seu estado de espírito. Eu entendi imediatamente. Não eram amigos. Eram testemunhas trazidas para corroborar qualquer história que minha família estava construindo. Renato Carvalho era exatamente como eu havia imaginado. Entre 50 e 60 anos, terno caro, cabelo grisalho e o tipo de empatia praticada que advogados aprendem a usar como arma. Vamos começar reconhecendo que todos nesta sala estão de luto, ele começou, sua voz suave como vidro. No luto, dizemos coisas que não queremos dizer. Mal interpretamos. Nos machucamos. Ele olhou diretamente para mim. Alice, sua família não está aqui para te atacar. Eles estão aqui porque te amam e querem encontrar uma solução que não envolva a destruição mútua no tribunal. Ele deslizou um documento pela mesa. Eles estão propondo um compromisso. Não todo o fundo, mas uma divisão. 60% permanece sob seu controle. 40% vai para ajudar sua irmã a comprar uma casa, um lugar onde a memória de seu sobrinho poderia ser honrada, talvez em um quarto ou jardim nomeado em homenagem a ele. A proposta soou quase razoável. A senhora Patrícia assentiu com simpatia. O Sr. Carlos me olhou com preocupação paternal. Minha mãe estava chorando baixinho, enxugando os olhos com um lenço. Senti o peso do julgamento da sala, a pressão silenciosa para ser a pessoa madura, para parar de ser difícil. Então o Dr. Carvalho produziu outro documento. Há mais uma coisa que precisamos abordar antes de prosseguir. Ele colocou um e-mail impresso na minha frente e meu coração parou. Era supostamente da minha conta de e-mail, enviado para Helena há 2 anos. A mensagem dizia: eu odeio o que a família dele fez conosco. Eles acham que o dinheiro deles os torna melhores. Estou mantendo esse fundo por pura birra. Não me importo para que serviu. Eles não vão ganhar, mesmo do túmulo. As palavras nadaram diante dos meus olhos. Eu nunca escrevi isso. Minha voz saiu como um sussurro. A expressão do Dr. Carvalho era profissionalmente simpática. Ele se originou do seu endereço de e-mail. Temos perícia digital confirmando a autenticidade. Helena falou então. E ela realmente parecia em conflito. Eu não queria tocar no assunto, mas me lembro de você estar muito brava com eles depois que o Ricardo morreu. As despesas do funeral, a maneira como eles tomaram conta de tudo. Era uma mentira plausível. E eu observei as testemunhas absorverem, a simpatia delas mudando visivelmente. Olhei para o Dr. Ribeiro, que estava rolando algo no telefone, o rosto ilegível. A armadilha estava se fechando. Se aquele e-mail era real ou falso não importava. Fazia-me parecer vingativa, instável, exatamente o que eles precisavam. Forcei-me a respirar, a pensar por meio do pânico. Então falei pela primeira vez em 20 minutos. Esse e-mail é uma falsificação. Carvalho começou a responder, mas eu continuei. Sei que é uma falsificação, porque há 2 anos eu mal estava funcionando. Eu não estava enviando e-mails sobre rancor e vingança. Mas mais importante, eu assenti para o doutor Ribeiro, que abriu sua pasta e colocou um relatório encadernado na mesa. Este é de uma empresa de perícia digital. O e-mail em questão foi enviado de um endereço IP, registrado na rede Wi-Fi da casa da Helena. Os metadados mostram que foi criado na semana passada e retrodatado. O silêncio era absoluto. O rosto de Helena ficou branco. Doutor Carvalho se recuperou rapidamente, seus instintos de advogado entrando em ação. Isso mal é uma evidência conclusiva, mas doutor Ribeiro o interrompeu, sua voz afiada. É conclusivo o suficiente para uma investigação de fraude, que apresentarei à Ordem dos Advogados em relação ao seu envolvimento na fabricação de provas. Então ele desferiu o golpe fatal. Também intimamos os registros telefônicos, 47 chamadas entre seu escritório e os pais da Alice nos últimos 6 meses. A primeira foi feita 3 semanas antes da morte da criança. A máscara profissional de Carvalho finalmente trincou. Minha mãe se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando o chão. Isso é ultrajante. Não vamos ficar aqui. Mas a mão do meu pai se esticou, agarrando o braço dela.
Ele sabia que eles haviam sido pegos. Dr. Ribeiro se levantou e abriu a porta da sala de conferências. Há mais uma pessoa que precisa estar aqui. Uma mulher entrou, e eu realmente engasguei. Rafaela, a irmã de Ricardo. Eu não a via desde o funeral de Otávio, onde ela estava tão arrasada que mal conseguia ficar em pé. Ela desapareceu depois, e eu tinha presumido que ela precisaria de distância do luto. Mas agora, ela estava aqui, carregando uma pasta, sua expressão calma e determinada. Estou trabalhando com Jonas há 1 mês, ela disse baixinho. Quando soubemos o que sua família estava fazendo, eu tive que me apresentar. Ela colocou documentos na mesa. Meus registros médicos completos da doutora Carolina, mostrando tratamento saudável e consistente. Extratos bancários provando que eu nunca toquei no dinheiro do seguro de vida de Ricardo, economizando cada centavo para o futuro do Otávio. E então, uma carta, manuscrita em papel creme, com a caligrafia elegante que reconheci como sendo da mãe de Ricardo. Rafaela leu em voz alta. Se a família biológica de Alice tentar reivindicar este dinheiro, negue-lhes absolutamente. Eles nos humilharam no casamento, ressentiram nosso neto, e só o verão como um cifrão. Protejam Alice deles, mesmo que ela não possa se proteger. A carta era datada de 1 mês antes de ela morrer, autenticada e testemunhada. Ela sabia, 15 anos atrás, ela tinha visto exatamente quem meus pais eram, e ela tinha construído muros para mantê-los afastados. Carvalho pegou sua pasta e se levantou. Isso não acabou. Nos vemos no tribunal. Mas quando ele alcançou a porta, a voz de Dr. Ribeiro o parou friamente. Na verdade, nos vemos primeiro no Conselho de Ética. A descoberta deve ser muito interessante. Meu pai olhou para minha mãe, depois para Helena. Pela primeira vez, a frente unida deles mostrava rachaduras. A audiência de mediação aconteceu 3 semanas depois. Não um julgamento completo, o Dr. Ribeiro explicou que levaria anos e custaria mais do que qualquer um queria gastar. Em vez disso, sentamos em uma sala de conferências com uma juíza aposentada chamada Dro. Margarida Alves, uma mulher de 70 anos com olhos penetrantes e nenhuma paciência para teatralidades. O doutor Carvalho tentou transformar o e-mail forjado em um mal-entendido, chamou a evidência do IP de inconclusiva. Mas o Dr. Ribeiro tinha mais. Ele apresentou uma linha do tempo, 47 chamadas e dezenas de e-mails entre meus pais e o Dr. Carvalho, começando 3 semanas antes da morte do Otávio. As declarações juramentadas dos meus vizinhos desmoronaram quando o Dr. Ribeiro revelou que a senhora Patrícia devia R$ 5.000 ao meu pai e o Sr. Carlos havia sido prometido uma comissão de corretagem se a reivindicação do fundo fosse bem-sucedida. Mas o momento que destruiu tudo foi quando Helena subiu ao palco. Ela havia permanecido quieta durante a maior parte da audiência, pálida e com os olhos fundos. E quando o Dr. Ribeiro a perguntou diretamente sobre o e-mail, ela simplesmente desabou. A mamãe me mandou fazer. Ela sussurrou. Ela tinha minha senha antiga de quando eu verificava o e-mail da Alice durante as hospitalizações dela depois que Ricardo morreu. Ela disse que era a única maneira de conseguirmos a casa. A expressão da juíza Alves foi de neutra a fria como pedra em segundos. Rafaela testemunhou em seguida, e ela abordou o que estava latente por trás de tudo. Minha mãe cometeu um erro no casamento da Alice, ela disse, com a voz firme. Ela pagou por tudo sem pedir permissão primeiro, então anunciou na frente de 200 pessoas. Os pais da Alice ficaram humilhados. Ela explicou como sua família havia tentado se desculpar, tentado incluí-los no fundo quando Otávio nasceu, oferecendo para dividir as contribuições para que ambas as famílias pudessem participar. Eles recusaram, disseram que não queriam nada com dinheiro de caridade. Minha mãe morreu acreditando que tinha arruinado o relacionamento de Alice com sua família. Ela nunca entendeu que eles haviam transformado a vergonha em ódio e o ódio nisso. Minha mãe finalmente falou então, sua voz embargada. Vocês nos fizeram sentir como nada, como se não fôssemos bons o suficiente. A juíza Alves respondeu baixinho. Então, você decidiu pegar dinheiro destinado ao seu neto falecido para recuperar seu orgulho. O silêncio que se seguiu foi devastador. A sentença veio rapidamente. A cláusula de influência indevida foi ativada. Meus pais, Helena e o Dr. Carvalho foram permanentemente impedidos de qualquer reivindicação ao fundo.
o Dr. Carvalho enfrentou uma investigação da Ordem dos Advogados. Helena perdeu a casa em que havia dado um depósito, e ouvi mais tarde que isso causou problemas em seu casamento. A notícia se espalhou pela igreja e comunidade dos meus pais. Não porque eu contei a alguém, mas porque essas coisas sempre se espalham. Eles foram discretamente excluídos de reuniões familiares, não por meu decreto, mas por parentes que ficaram enojados. Rafaela, o Dr. Ribeiro e eu nos reunimos para decidir o futuro do fundo. Eu proponho convertê-lo em um fundo de bolsas de estudo para crianças que perderam os pais, administrado por mim e por Rafaela. Otávio teria querido que outras crianças tivessem as chances que ele não terá, eu disse. Também financiaríamos serviços de aconselhamento de luto. O Dr. Ribeiro redigiu tudo e Rafaela concordou imediatamente. O dinheiro ajudaria outras pessoas em vez de ficar em um cofre e o nome de Otávio significaria algo além de disputas de herança. Semanas depois, concordei em me encontrar com meus pais uma última vez em uma cafeteria no centro. Eles pareciam menores, de alguma forma mais velhos. Minha mãe tentou se desculpar. Nós só queríamos o que era justo. Eu interrompi gentilmente. Não, vocês queriam vingança por se sentirem pequenos há 15 anos. Vocês usaram a morte do meu filho como uma oportunidade. Os olhos do meu pai se encheram de lágrimas, a primeira emoção real que eu tinha visto nele. Eu entendo que vocês foram feridos, continuei, mas vocês transformaram essa ferida em ganância. Vocês planejaram isso antes mesmo que ele morresse. Vocês pularam o funeral dele por advogados? Minha mãe perguntou. Então, nós apenas perdemos você? Eu me levantei, pegando meu casaco. Vocês me perderam quando escolheram o dinheiro em vez de lamentarem comigo. Não estou mais com raiva. Estou apenas farta. No aniversário da morte de Otávio, voltei ao túmulo dele. Desta vez, Rafaela estava comigo e a tia e o tio de Ricardo, minha família escolhida. Coloquei flores e sussurrei. Cumpri minha promessa. Você está seguro agora. Enquanto voltava para o meu carro, passei por um jovem casal em outro túmulo, chorando e se abraçando. Eu parei. Então me aproximei deles. Sinto muito pela perda de vocês. Se precisarem de alguém que entenda, aqui está meu número. O luto cria sua própria comunidade. Eu fui embora sem olhar para trás, finalmente livre. Essa é a minha história. No dia em que enterrei meu filho sozinha, pensei que tinha perdido tudo, mas o que eu realmente perdi foi a ilusão de que o sangue faz família. Aprendi que as pessoas que aparecem nos seus momentos mais sombrios são sua verdadeira família, e aquelas que calculam enquanto você chora nunca foram suas para começar. Se esta história ressoou com você, por favor, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para nunca perder outra história sobre se defender quando a família tenta te derrubar. E eu quero ouvir de você nos comentários. Você já teve que estabelecer limites com membros da família que valorizavam o dinheiro mais do que o seu bem-estar? O que você teria feito na minha situação? Suas histórias importam. E esta comunidade é construída para nos apoiarmos mutuamente nas decisões mais difíceis. Obrigada por ouvir. A sua presença aqui agora significa mais do que você imagina.